Fala, meninada, tudo bem com você? Eu quero saber como você está. O seu ritmo, a sua disciplina, o seu estudo, a sua vontade, a sua dedicação. 100%. Lembrando, chegamos mais uma videoaula. Vamos ver nessa videoaula a expansão territorial militar dos romanos. Lembre-se que eu falei que Roma foi o maior e mais organizado. Se foi o maior, ocorreu uma expansão militar, territorial. Ocupou, expandiu, lutou, conquistou. Roma militarmente era potência, considerada uma das maiores potências militares da Idade Antiga. Um exército extremamente treinado e disciplinado, também bem armado para a época. Mas, quando a gente fala de expansão territorial militar, é importante que você tenha no seu caderno. Você coloca assim, destaca. Expansão territorial militar romana. Aí você vai pular uma linha e vai colocar assim, ó, principais conquistas militares durante o período republicano. Principais conquistas militares durante o período republicano. São três grandes conquistas. Três grandes que tem que ter no seu caderno. A expansão militar na Península Itálica. As guerras púnicas. E a expansão militar para o Oriente. Quando a gente fala em Oriente, Ásia e África. Então essas são as três grandes expansões militares que você tem que ter em mente para entender o gigantismo de Roma. Isso dentro do período republicano. A primeira grande conquista é a conquista da Península Itálica. Lembrando, os patrícios sozinhos não conseguiriam fazer a expansão territorial militar. Eles precisavam ampliar o seu exército em número, em força, em braços, em armas. Consequentemente, eles vão contar com a ajuda dos plebeus. Então perceba, em tempo de guerra, patrícios e plebeus unem força contra um inimigo comum. Em tempos de guerra, patrícios e plebeus unem força contra um inimigo comum. Mas em tempo de paz, eles lutam entre si, por melhores condições de vida. Então, consequentemente, a expansão territorial na Península Itálica terá ajuda dos plebeus. Qual que era a importância da plebe? É um tópico interessante que você deve colocar no seu caderno. Importância dos plebeus. Eles ampliavam o exército romano em número. Ajudavam na expansão territorial militar. Protegiam a cidade de Roma. E também, em tempo de paz, realizavam a agricultura. Então, eles são importantes tanto para o ataque quanto para a defesa. Quanto para o tempo de guerra, quanto para o tempo de paz. E da união de patrícios e plebeus, ocorre a conquista da Península Itálica rumo ao mar Mediterrâneo. Os romanos conquistaram toda a Península Itálica, até chegar no mar Mediterrâneo. Só que, quando ocorreu a divisão das terras, os patrícios enriqueceram e a plebe não. O espólio de guerra não era dividido da melhor maneira possível. Os plebeus percebem isso e vai intensificar uma revolta, uma insatisfação. Eles caem, tombam, morrem, sangram em campo de batalha. Mas na hora de dividir os espólios de guerra, a maioria se concentra nas mãos dos patrícios. Consequentemente, os plebeus se revoltam. Ocorrem conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Os plebeus decidiram se retirar para o Monte Sagrado, gerando um colapso, uma crise na economia romana. Os plebeus eram extremamente importantes. Os patrícios sentem, a partir do momento que os plebeus se recusam a defender Roma, consequentemente os
patrícios acabaram sentindo e cedendo às reivindicações dos plebeus. Algumas delas é importante que você tenha no seu caderno. Você escreva assim, ó, conquista da plebe, conquista da plebe, devido à expansão na Península Itálica e posteriormente às revoltas. Então, as principais conquistas: a criação do tribunato da plebe. O tribunato da plebe quer dizer que os plebeus terão representantes no Senado. A criação da lei das 12 tábuas. Antes as leis eram escritas, antes as leis eram orais, agora as leis serão escritas e reunidas em tábuas. Se as leis são escritas, elas ficam mais fácil de ser absorvida pelos plebeus e mais difícil de serem modificadas. Consequentemente, é uma garantia. Também tem a criação da lei da Licínia. Essa é muito importante. Grava ela, destaca ela, a lei da Licínia, porque ela acaba com a escravidão por dívida em Roma. A lei da Licínia vai acabar com a escravidão por dívida. Cuidado! A escravidão permanece por guerra, mas não vai existir mais a escravidão por dívida. A lei da Licínia também determina a distribuição de terras conquistadas também para os plebeus. E por último, a lei da Canuleia. Essa lei permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Então, consequentemente, em Roma vai ter mobilidade social. O patrício pode casar com o plebeu. Entenda, conquistas fruto da expansão territorial da Península Itálica e fruto dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Você tem que ter todas elas no seu caderno. O tribunato da plebe, a lei das 12 tábuas, a lei da Licínia e a lei da Canuleia. Todas elas. Se os romanos, eles conquistaram toda a Península Itálica, eles chegaram ao Mar Mediterrâneo. E o Mar Mediterrâneo era dominado pelos fenícios. Uma das colônias mais importantes dos fenícios era Cartago. Quem controlava o mar controlava as rotas comerciais. E quem tem controle das rotas comerciais fortalece o seu comércio. Quem tem controle do mar pode expandir o seu exército com maior facilidade para outras localidades. Então os romanos passam a cobiçar o controle do mar Mediterrâneo. Mas, consequentemente, vão ter que entrar em guerra contra a cidade de Cartago. São as famosas guerras púnicas. Guerras púnicas. Escreva aí no seu caderno. De 264 a.C. a 146 a.C. São 3 grandes conflitos, 3 grandes guerras púnicas. São 3 grandes guerras púnicas. É importante que você saiba. Lembrando que foram guerras entre Roma versus Cartago. Lembrando que Cartago também era chamada de Puni ou Punice, porque era colônia dos fenícios. Daí o nome de guerras púnicas, porque deriva da palavra puni. É importante que você saiba disso. É importante que saiba. Quais que eram os principais objetivos das guerras púnicas? A conquista, o controle do mar Mediterrâneo. O controle e a conquista das rotas comerciais que existia, que estava presente no mar Mediterrâneo. Quem controlar o mar vai ter tanto controle econômico quanto controle militar sobre a região. O início da guerra é a disputa pelo controle das ilhas da Sicília. Essa foi a primeira guerra púnica. E, consequentemente, os romanos ganharam e vão controlar as ilhas da Sicília, na primeira. Na segunda guerras púnicas, os romanos encontram um novo general, por nome Aníbal. Um general extremamente habilidoso, famoso por seu exército possuir elefantes. E ele pega Roma de surpresa, pressiona os romanos
Existia até a possibilidade de Roma cair sob o comando, sob a dominação de Aníbal. Só que os romanos reagem e vencem também a Segunda Guerra Púnica, as segundas guerras púnicas. Eles acabaram vencendo. E na terceira guerra ocorre a destruição de Cartago. Cartago vai ser totalmente destruída, vai ser punida, destruída. A cidade vai ser arrasada, a luta será casa a casa. A maioria da população foi exterminada, os poucos sobreviventes escravizados. Ocorre a destruição total da cidade de Cartago. Também é jogado um palmo de sal na terra para que as pessoas não vivessem mais naquela região e nem produzissem alimentos para competir com Roma. Cartago foi punida de forma exemplar. E a palavra pune virou radical de outras palavras, como punição, punir. Impor ao adversário uma derrota de tal forma que sirva de exemplo, Lembrando que foram 3 grandes guerras. Os romanos só se sentiram ameaçados pela segunda. Mas eles ganharam todas essas guerras. E, consequentemente, controlam o mar Mediterrâneo ao ponto de chamar o mar Mediterrâneo de Mares Nostros, ou Nosso Mar. Com o controle do mar Mediterrâneo, os romanos passaram para a terceira fase da expansão, que é a expansão para o Oriente. Quando a gente fala em expansão para o Oriente, Ásia e África. Ali, onde é que vai estar o Império Persa? Vai estar o Egito, Israel. Consequentemente, consequências dessa expansão: enriquecimento de Roma. Os romanos enriquecem muito. Ocorre a intensificação dos latifúndios. Intensificação da mão de obra escrava. E empobrecimento da plebe. Perceba que os problemas entre patrícios e plebeus continuam. Apesar de unirem forças contra adversários externos, no tempo de paz, eles têm dificuldade de fazer a divisão das riquezas. Então, consequentemente, lembre-se, Roma foi o maior e mais organizado. Se ele for o maior, expandiu. Se expandiu militarmente. Quantos grandes momentos no período republicano? 3. E você tem que ter os 3 claros na sua cabeça. Península, a expansão para a Península Itálica, as guerras púnicas e a expansão para o Oriente. Lembre-se que na Península Itálica tem conquistas da plebe. Na expansão para o Oriente vai ter consequências para o desenvolvimento de Roma. Na próxima videoaula, vamos ver os conflitos sociais e políticos dentro de Roma, dentro do período republicano, que vai levar Roma para a fase imperial. É importante que você tenha tudo isso anotado no seu caderno, que você faça o seu resumo. Estamos aguardando as decisões políticas para o fim do isolamento social ou a permanência do mesmo. Enquanto isso, estamos seguindo em frente com alegria, com vontade, com disposição, com coragem, energia positiva, vivendo um dia de cada vez. É importante que você seja gigante nesse momento. Confie mais em você, estude o máximo que você der conta. Utilize o máximo das redes, de tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Utilize o máximo, tanto na esfera tradicional, caderno, livro, quanto na esfera tecnológica, a internet, as videoaulas. Espero vocês na próxima videoaula. Um sucesso e até a próxima!